Saudações, viajantes pelas eras. Hoje, nossas pegadas nos levam à névoa fria do norte, onde os ventos do Mar do Norte uivam como espíritos antigos e cada colina guarda a memória de batalhas. Estamos na terra dos anglo-saxões e vikings, a antiga Albion, que mais tarde seria chamada de Inglaterra. Os saxões, um povo germânico que cruzou o Mar do Norte para fundar as raízes da Inglaterra. Os vikings eram exploradores, comerciantes e guerreiros originários da Escandinávia, atual Noruega, Dinamarca e Suécia. E antes que houvesse um reino unido, havia apenas caos. Reinos pequenos, tribos dispersas, invasões constantes. O fogo dos vikings queimava as costas britânicas e o som dos chifres de guerra ecoava nas aldeias como o anúncio da destruição. Foi nesse cenário de terror e esperança que surgiram os heróis saxões, homens que, com espada e sabedoria, moldaram o que viria a ser uma nação. Nos séculos VIII e IX, a Inglaterra era um mosaico de reinos: Wessex, Mércia, Nortúmbria e Anglia Oriental. Cada um tinha seus reis, suas alianças, suas rivalidades. Mas um novo inimigo veio do mar: os nórdicos, homens dos barcos longos, das machadinhas e dos deuses do trovão. Eles eram chamados de vikings e não vieram apenas para saquear, vieram para conquistar. Com eles, trouxeram a fúria das ondas e o frio das montanhas escandinavas. Em poucas décadas, as terras saxônicas foram devastadas. Mosteiros queimaram, reis caíram e as cruzes cristãs foram pisoteadas sob o rugido pagão. Mas em meio ao desespero, o destino escolheu um homem, Alfredo, rei de Wessex. Ele não nasceu guerreiro, mas tornou-se um por necessidade. Educado, devoto e estrategista, Alfredo entendeu algo que poucos compreendiam. A guerra não se vencia apenas com espadas, mas com visão. Quando os exércitos vikings invadiram Wessex, o reino estava à beira do colapso. Alfredo fugiu para os pântanos de Athelney com apenas alguns homens fiéis. Ali, entre névoa e lama, ele reacendeu o espírito de seu povo. A lenda diz que, enquanto se escondia, uma camponesa o repreendeu por deixar que seus pães queimassem. E Alfredo, mesmo sendo rei, pediu desculpas. Essa história simples simbolizava algo maior. Um rei que sabia ouvir, aprender e recomeçar. Meses depois, ele retornou com força renovada. Reuniu guerreiros de toda Wessex, uniu clérigos, camponeses e nobres sob um mesmo estandarte, o da cruz e da liberdade. Em 878, na Batalha de Edington, Alfredo enfrentou o líder viking Guthrum. Foi uma luta feroz, onde os saxões lutaram não apenas por suas vidas, mas por sua alma. Quando o sol se pôs, o sangue tingia o solo, e Alfredo havia vencido. Mas sua vitória não foi de vingança. Em vez de destruir o inimigo, Alfredo propôs a paz. Guthrum foi batizado como cristão e os dois selaram um tratado que dividiu a Inglaterra: o Danelaw, território sob domínio viking, e o reino de Wessex, governado por Alfredo. Foi o primeiro passo rumo à unificação. Após a guerra, Alfredo não descansou. Ele reconstruiu cidades, ergueu fortalezas, reformou o exército e criou uma marinha, a primeira esquadra real inglesa. Mandou traduzir livros, educar o povo e restaurar a fé. Foi o início de um novo tempo, o nascimento de uma Inglaterra com alma e propósito. Mas o destino dos saxões não terminaria com Alfredo. Após sua morte, seus filhos e netos continuaram sua obra. Seu filho, Eduardo, o Velho, expandiu as fronteiras. Sua filha, Ethelfled, a Senhora dos Mércios, liderou exércitos e reconquistou cidades, uma das raras mulheres da Idade Média a comandar nações, provando que a coragem não tem gênero. E então veio Ethelstan, neto de Alfredo, o primeiro a ser coroado como rei de toda a Inglaterra. Em 937, na lendária Batalha de Brunanburh, ele enfrentou a maior coalizão de inimigos que o reino já conheceu:
escoceses, vikings e irlandeses. Foi uma luta que durou o dia inteiro, onde o futuro da Inglaterra foi decidido com lanças e orações. Foi um dia tenso, cheio de emoção e esperança, onde cada um dava o melhor de si. Æthelstan venceu, e com ele nasceu a ideia de uma Inglaterra unida, uma pátria forjada em ferro e fé. Essa vitória foi super importante, porque juntou todos os povos e criou uma identidade forte do povo. Com Æthelstan, o sonho de uma Inglaterra unida finalmente se tornou realidade. Mas, como todas as conquistas humanas, esse sonho precisaria ser defendido geração após geração, pois a história raramente conhece descanso. Após sua morte, o reino entrou em turbulência. Reis fracos e traições abriram as portas para um velho inimigo. Os vikings voltaram. Do norte, Canuto, o grande rei da Dinamarca, lançou invasões que mergulharam a Inglaterra novamente no caos. As velhas aldeias saxônicas voltaram a queimar. Por um breve período. Assim, quando o país estava enfraquecido, dividido entre nobres saxões e invasores do norte, Canuto enfrentou o jovem rei Edmundo Ironside, herdeiro da linhagem de Alfredo, o Grande. Por meses, suas forças se chocaram em batalhas sangrentas, até que ambos, exaustos, decidiram dividir o reino. Edmundo governaria o sul e Canuto o norte. Mas o destino logo interveio. Edmundo morreu pouco tempo depois, e Canuto assumiu o trono de toda a Inglaterra. Por um breve período, Canuto se tornou rei de toda a Inglaterra, um viking coroado em solo saxão. Ao contrário de muitos conquistadores, ele soube governar. Casou-se com Emma da Normandia, viúva do antigo rei, unindo as duas casas rivais. Manteve as leis saxônicas, respeitou a igreja e trouxe paz a uma terra cansada de guerras. Mas o destino, paciente como o tempo, voltaria a girar. Com a morte de Canuto e a queda da dinastia dinamarquesa, um novo rei subiu ao trono. Eduardo, o Confessor, último descendente da linhagem de Alfredo. Homem de fé profunda, Eduardo preferia as orações às batalhas. E sob seu reinado, a Inglaterra conheceu uma trégua frágil, como o respiro antes da tempestade. Foi nesse tempo que surgiu o último grande herói saxão, Harold Godwinson. Senhor poderoso, estrategista e guerreiro, Harold era o pilar da coroa. Quando Eduardo morreu sem herdeiros, em 1066, os nobres o escolheram como rei, um líder nativo, destinado a proteger o legado de seus antepassados. Mas sua coroação acendeu a chama da cobiça. Do norte, Harald Hardrada, o rei da Noruega, reivindicou o trono. E do outro lado do Canal da Mancha, Guilherme, o duque da Normandia, afirmava que Eduardo lhe prometera a coroa. Os normandos, descendentes de vikings francisados, traziam uma cultura militar aristocrática e centralizadora, influenciada pela França. A Inglaterra estava prestes a enfrentar o maior desafio de sua história. Em setembro de 1066, o trovão veio do norte. Harold Godwinson marchou com seu exército até Stamford Bridge e enfrentou o poderoso Harald Hardrada e suas hostes vikings. A batalha foi brutal. Quando o último guerreiro caiu, Harold havia vencido, mas a um preço terrível. Seu exército estava exausto e a verdadeira tempestade ainda não havia começado, pois enquanto os saxões ainda enterravam seus mortos, Guilherme da Normandia desembarcava no sul com um exército fresco, cavaleiros treinados e a bênção do Papa. O destino se aproximava e seu nome seria Hastings. Em 14 de outubro de 1066, os dois exércitos se encontraram. De um lado, os saxões, homens de escudo e machado, lutando pela terra de seus pais. Do outro, os normandos, cavaleiros com armaduras brilhantes e lanças erguidas, movidos pela ambição. A batalha durou o dia inteiro. O rugido das lanças se misturava aos cânticos religiosos. Os saxões resistiram bravamente,
formando o famoso muro de escudos, que parecia intransponível. Mas Guilherme, astuto, fingiu uma retirada. Quando os saxões avançaram, os normandos voltaram e os cercaram. No meio do caos, uma flecha atingiu Harold no olho, o símbolo cruel do fim de uma era. O rei caiu e, com ele, desabou o último bastião da antiga Inglaterra saxônica. A bandeira do dragão branco foi substituída pela cruz normanda. Da invasão normanda de 1066 até o reinado atual, a linhagem da monarquia britânica nunca se afastou das raízes de Guilherme, o Conquistador. Mesmo após guerras, casamentos e novas dinastias, o sangue normando ainda corre nas veias dos reis e rainhas da Inglaterra. 1000 anos depois, a coroa britânica continua sendo herdeira direta de um viking que se tornou senhor da Europa. E assim, a era dos heróis saxões chegou ao fim. Mas os heróis nunca morrem por completo. O que eles forjaram com coragem, fé e sangue continuou vivo. Os normandos podem ter vencido a guerra, mas herdaram uma terra moldada por séculos de resistência e cultura saxônica. Da união entre conquistadores e conquistados, nasceu a Inglaterra medieval. Séculos depois, os cronistas ainda lembrariam de Alfredo, o sábio, de Æthelstan, o unificador, e de Harold, o último rei livre. Eles não eram apenas reis, eram fundamentos. Suas histórias ecoam como martelos sobre a bigorna do tempo, lembrando-nos que as nações não nascem de decretos, mas de coragem. E se hoje o nome Inglaterra significa força e tradição, é porque um dia homens e mulheres comuns escolheram resistir ao impossível. No fim, a forja da Inglaterra não foi feita apenas de ferro, mas de alma. E nas brumas que ainda cobrem suas colinas, talvez ainda se ouçam ecos de escudos batendo, de preces murmuradas e de vozes antigas sussurrando pelo reino e pela liberdade. Se você gostou dessa jornada, deixe seu like, inscreva-se no canal para mais histórias como esta e compartilhe com seus amigos. E também deixe aqui nos comentários se você acha que o rei Alfredo foi o principal responsável pela antiga Inglaterra não ter sido completamente dominada pelos vikings. Obrigado por viajar conosco e até a próxima viagem pelas eras.